Quero trazer uma apresentação agora sobre o curso médio em teologia, que é o segundo nível deste curso. Nesse curso, nós temos por objetivo preparar obreiros para serem bem-sucedidos no seu ministério. Por quê? No curso básico nós damos uma base, um suporte para isso. Já no curso médio, nós damos ferramentas para que os obreiros possam, para que os alunos possam estar militando na causa com eficácia. A todos os alunos que já fizeram o básico. Então nós temos como requisito, este é o único curso que exige um requisito de o aluno já ter concluído o curso básico, porque se ele não concluir o curso básico, ele terá dificuldade de entender o que nós estaremos abordando neste curso. Esse curso, ele tem uma duração de 20 meses e a sua grade curricular é de 15 matérias. São elas: o Antigo Testamento, Evangelismo, Missões Urbanas, Homilética, Teologia Sistemática 1, Bibliologia, Geografia da Palestina, Psicologia da Comunicação, Teologia Sistemática 2, Conhecendo o Tabernáculo, a História da Igreja, Psicologia de Cristo, Psicologia Cristã, Escatologia, História de Israel, Teologia Sistemática 2, Psicologia Pastoral, Teologia Sistemática 3 e a Vida de Cristo. Quero destacar deste curso uma matéria muito interessante, que nós a chamamos de homilética. Conheço muitas pessoas que têm o desejo de ser bem-sucedido quando falam, quando ensinam, quando ministram, quando pregam. O interessante é que a homilética nada mais é do que a arte de se ministrar um sermão. Dentro deste curso, em especial nessa matéria, nós abordamos diversos temas. Por exemplo, como escolher a melhor maneira de se ministrar um sermão? Quais os 3 tipos de sermão que nós abordamos nessa matéria homilética? Temos, primeiro, o sermão temático. Quando se fala de sermão temático, se fala dos argumentos, das divisões que resultam de um tema independente do texto. Existe pelo menos 3 tipos de sermão temáticos, que nós chamamos de temas interrogativos, imperativos e enfáticos. Dentro do interrogativo, geralmente a mensagem vem com interrogações, trazendo sempre uma explicação dentro dela. Esse é um dos tipos do sermão temático. Existe o outro tipo, o imperativo. O que é um sermão temático imperativo? É um sermão onde se há um mandamento, se há uma ordem, caracterizada pelo verbo no modo imperativo. Por exemplo, nesse tipo de temas de sermão temático no imperativo, nós vemos que quando eu uso essas expressões, enchei-vos do Espírito, santifiquem, isso é uma ordem, isso é um mandamento, isso é uma doutrina. Então, dentro desse tipo de sermão que nós colocamos como imperativo, nós usamos sempre, predomina sempre essas expressões. O terceiro, o enfático, isso é, ele realça um aspecto específico. Por exemplo, só há 2 tipos de caminho: o caminho que leva aos céus, o caminho que leva ao inferno. Então, por exemplo, outro exemplo, há 2 tipos de crente: o crente espiritual e o crente carnal. Em geral, falando sobre esse tipo de sermão que nós denominamos como sermão temático. Dentro dos 3 tipos de sermão temático, nós encontramos o terceiro, que é os enfáticos. Esse tipo de sermão, ele é um sermão de um aspecto específico. Por exemplo, ele diz, só Jesus salva. Quando eu pego no meu sermão, trazendo uma palavra específica, onde não há 2 termos, ele é
incluso no sermão temático enfático. Isso é o sermão temático. Falando ainda de sermões, nós temos o sermão textual. O que é o sermão textual? É um sermão cujos argumentos são tirados diretamente do texto bíblico. Por isso, textual. Isso é, eu pego todos os textos bíblicos e uso eles como argumento. O sermão textual, ele caracteriza isso, a argumentação usando os textos bíblicos. O terceiro tipo de sermão é o sermão expositivo. O que é um sermão expositivo? Um sermão expositivo é cujos argumentos giram em torno de uma exposição exegética completa do texto. Isso é, eu vou explicar, eu vou argumentar aquilo que o texto está querendo trazer para a minha atualidade. Nós chamamos isso de aplicar o texto. Por isso a questão exegese. Na matéria exegese é quando nós extraímos uma informação do texto. É aquilo que o texto está dizendo. Por isso deriva-se do nome sermão expositivo. Aí nós temos um pequeno resumo desta matéria, a matéria chamada homilética. Eu vou falar, Ricardo, sobre essa maravilhosa bênção que Deus está te dando, principalmente todas as segunda-feiras. Não, só tenho que agradecer, porque no mundo que nós estamos vivendo, nós temos visto no meio evangélico, que nós temos observado muitos pregadores, cantores e poucos ensinadores, que vêm a nos ensinar a abrir uma visão acerca da palavra de Deus. E aqui neste curso Bitec eu tenho alcançado isso. A minha visão tem ampliado acerca da palavra do Senhor Jesus Cristo. Isso tem me dado um grande fortalecimento, tanto na área da minha fé, na área espiritual, até mesmo no meu crescimento material. Isso tem me ajudado muito, porque a minha visão acerca da Bíblia tem aberto. Isso tem me dado uma grande força para caminhar. E aqui nós encontramos nesse curso ensinadores, homens que se dedicam, que gastam muito do seu tempo aprendendo, pesquisando, para nos dar uma nova visão acerca da palavra do Senhor. Isso tem sido um canal de bênção e de vitória sobre a minha vida. Amém, obrigado, meu irmão. Para vocês verem, ele está falando que existe mais o que a possibilidade de não ser simplesmente um canal de bênção, mas também da leitura, porque esse é o nosso trabalho, é ensinar vocês que estão desse outro lado a desenvolver sua inteligência no cristianismo, na palavra, até mesmo no seu contato particular com Deus, porque vai abrindo sua visão de como você lê textos e contextos. Uma escola onde vocês, com essa simplicidade de se entregarem ao Evangelho, precisa ter essa inteligência, para que amanhã depois, homens de Deus não estejam lhe tirando a atenção diante do altar, vocês que têm chamado, por causa de um erro bíblico, e isso a gente temos que te ajudar, tá bom? Muito obrigado, Jesus abençoe a todos.